né? Então, hoje, nessa aula de filosofia que a gente vai ter, seguindo a nossa sequência aí, que eu disse na última aula, que eu falei sobre Maquiavel, né? A gente vai ter uma sequência de aula mais política, tá legal? Uma sequência de aula mais política no sentido de entender o momento que a gente está ali localizado, né? Na Idade Moderna, fim da Idade Média, muitas mudanças estruturais, muitas mudanças sociais, muitas mudanças governamentais, né? Então, nesse momento, a gente vai ter filósofos livres de pensamento que vão expressar alguns sentimentos e, principalmente, já voltado para a aula de hoje, né, tentar entender o ser humano, né, de uma outra forma. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje são os contratualistas. O que são esses caras? São os caras que vão falar contratualistas, são caras que você pode pensar a nível de contrato. Mas que contrato é esse, professor? Que contrato é esse que esses caras vão falar? É o contrato social. É o contrato que todos nós temos quando nascemos com o Estado. Estado que eu estou falando de Estado maiúsculo, com E maiúsculo. Né? O Estado-nação, o Estado-país. Né? Então, todos nós, quando nascemos, nós estamos ligados. Ninguém assinou um contrato. Ninguém foi lá e assinou, não. Mas, automaticamente, a gente está ligado a um contrato que é um contrato social, né? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? É uma forma de organização. A gente assinou um contrato hipotético, tá? Então esses caras vão defender, vão falar assim: poxa, como é que era esse homem antes desse contrato? Também uma sociedade hipotética, né? Que a gente vai chamar de estado de natureza, né? Então a gente vai ter três grandes filósofos, que a gente vai chamar eles de contratualistas, que vão estar explicando essa questão do contrato social, o porquê é necessário o contrato, o porquê o rei ele tem o poder, né, desse contrato, o porquê o presidente, o porquê um primeiro-ministro. A gente vai ver que cada um vai explicar de uma forma diferente. E, principalmente, cada um vai entender esse estado de natureza de uma forma diferente. Esse estado primordial que o homem pode ter vivido ali sem uma regra, que a gente acha, desde que sociedade é sociedade, né? A gente sabe que existe esse contrato, essa ligação do homem com o Estado. Tá legal? Mas vamos ver com calma aí esses filósofos, os conceitos de cada um, o que é estado de natureza, o que é Estado, tá legal? Depois a gente entra, né, aí nos filósofos. Vamos lá, vamos seguir aí. Então, a teoria contratualista, né, ela vai ser aí, vai falar sobre esse estado de natureza, que eu já dei um spoiler aí, seria aquele no qual não existe qualquer estrutura social, em que os homens seriam livres e agiriam de acordo com sua individualidade. Tá? Agiriam de acordo com sua individualidade. Uma forma de sociedade hipotética. Hipotética por quê? Porque, assim, provavelmente só os homens pré-históricos, né, primeiros homens ali, não teria uma questão de sociedade, mas já se organizavam em clãs, e esses clãs já teriam uma ideia de organização. Então, é hipotético essa questão de um homem viver plenamente livre. Tá? É claro que o homem tem liberdades, mas ele está sempre vinculado ao Estado. Tá legal? Vamos lá. E o que é esse Estado, galera? Vamos tentar entender. Tá? Esse Estado é a sociedade civil que a gente vive. Né? Esse Estado ele está atrelado a um poder que organiza, né? No Estado hoje, no Estado brasileiro, por exemplo, né? A gente vai ali, paga os nossos impostos, a gente trabalha, a gente tem regras a cumprir, a gente não pode sair, não pode, pode, mas é punido por conta de transgressão de regras, mas esse Estado, ele também dá para a gente uma série de coisas, né? Saúde, educação, moradia, não é isso? É uma troca, né? Então,
O Estado brasileiro nem tanto, né? Mas, enfim, está lá na nossa Constituição que é dever do Estado e a gente tem deveres. Agora, por que é um contrato hipotético? Porque a gente nunca assinou, né? Só em você nascer no local, automaticamente esse contrato ele já existe. Tá legal? Então é um contrato que é artificial, ele é metafórico para demonstrar o caráter formal da transição. Então é uma ligação que você tem com o Estado artificial. Mas vai você falar, não, nunca assinei nada, então eu não tenho o porquê obedecer às regras do Estado. Não, ainda não. Tá? Então, essa questão do contrato, né? Por isso que esses caras são chamados de contratualistas, e eles vão explicar o porquê de a gente ter esse contrato, ela é um contrato hipotético, tá legal? Como esse estado de natureza que o homem viveria antes desse estado, também é hipotético, tá legal? Vamos lá, vamos seguir aí. Os principais teóricos que a gente vai ter vai ser o Thomas Hobbes, tá? Deixa eu voltar aqui. O Thomas Hobbes. Deixa eu botar uma tela maior aqui para vocês verem. Vamos lá. O Thomas Hobbes, a gente vai ter o John Locke e a gente vai ter o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Hobbes e Locke são ingleses, tá legal? E o Rousseau é um francês. Tá? Cada um vai falar de uma forma um pouco diferente dentro do seu momento. Tá legal? Mas vamos seguir aí. Primeiro com Thomas Hobbes. Só um minuto que a gente chega lá. Então, o Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro chamado O Leviatã, tá? De 1651. Quais são as ideias do Hobbes? O Hobbes, ele já é, para a gente parar e pensar um pouquinho, o Hobbes é um pouco mais radical, tá legal? Ele vai falar que esse homem, antes, né, de ter um estado, esse estado de natureza, esse homem ele vai ser o quê? Ele vai ser mal, tá? Não é que ele vai ser mal, mas a ideia de não ter uma regra vai transformar esse homem querendo ter algo do outro como um lobo. Então ele usa esse termo que o homem vai ser o lobo do próprio homem. Tá legal? Então era necessário um estado forte para evitar esses conflitos. Mas vamos lá, vamos ver com calma aí. Então, o que o Hobbes vai propor? Ele propõe um conceito de equiparação de capacidades, dado não existirem diferenças tão brutas entre o homem. Ele fala que o homem praticamente vai ser igual, tá? A ponto de dar vantagem de um deles sobre todos. Tá? Então, o homem é igual. Mas o que vai acontecer com esse homem? Os homens são dotados de um desejo infinito. Preste atenção nisso. Tá? Para o Hobbes, o homem é dotado de um desejo infinito. Ele quer muitas coisas. Só que a natureza, ela é finita, ela não é infinita. Então vai chegar um momento que esse cara, esse homem do estado de natureza, esse homem antes do estado, ele vai querer muita coisa e a natureza não vai poder dar. E aí o que vai acontecer? Guerra. Tá? Para o Hobbes, isso aconteceria guerras, né, de um contra o outro. A rivalidade entre aqueles que desejam a mesma coisa geraria o quê? Eu até marquei aqui, um conflito. Tá? Guerra de todos contra todos. Isso é a palavra do Hobbes. Tá? Então, esse homem, ele é igual. Tá? Só que ele tem desejos infinitos. Tá? Ele tem muitos desejos. E a natureza, ela provém desejos... A natureza ela é finita. Né? Ela tem uma série de coisas que não vai oferecer para todo mundo. E quando um cara quer alguma coisa que só tem um, dois caras querem uma coisa que só tem um, o que vai gerar? Vai gerar um conflito. E esse conflito vai gerar morte. Tá legal? Vai gerar guerra, vai gerar barbárie, segundo o Hobbes. Tudo bem? Vamos lá. E aí, galera, o que ele vai falar também? Que a liberdade plena vai encaminhar um homem ao... Gente, eu estou falando de estado de natureza, hein? Anterior ao estado. A liberdade plena, esse homem livre,
tá? Encaminha o homem ao estado potencial de ameaça. Lembra que eu falei que os desejos do homem são infinitos e a natureza é finita? Então vai gerar um potencial estado de ameaça, um potencial ameaça de um contra outro, um contra os outros. Então aí é que ele cita o termo que é muito famoso do Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Tá legal? Então, ele fala que não dá para o Hobbes, não dá para esse homem ser livre, porque ele vai gerar, né, uma matança aí grande, né? Deixa eu ver aqui, tem um filme na Netflix. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enfim. Depois eu posso estar passando para vocês. É um filme que tem na Netflix, né? Que fala sobre isso, né? Acho que é um dia você, à noite, não tem regra, alguma coisa assim, né? Sempre que eu dou essa aula, meus alunos comentam sobre esse filme. Eu particularmente nunca vi, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ah, tá aqui. Uma noite de crime, anarquia, tá? Uma noite de crime, anarquia. Os meus alunos sempre falam, quando a gente dá essa aula, que é aquilo, é uma noite que você não tem regras. E aí é uma sociedade quase hobbesiana, né? Uma sociedade de hobbies, né? Que gera uma doideira, um conflito geral, né? E recomendo, né? Apesar da classificação ser 16 anos, aí vem com o papai, vem com a mamãe, se não tiverem 16 anos. Tá legal? Mas é isso, né? Então ele diz que essa liberdade plena encaminha um homem a um estado potencial ameaça. Tá legal? Então esse homem acaba virando o lobo do próprio homem, lobo no sentido de violência. Tudo bem? E aí, galera, só para a gente terminar Hobbes, né? Ele fala que os conflitos vão tornar-se o quê? Constantes, por meio de morte, como eu já disse. Tá? Então, o homem abre mão de sua liberdade plena para a instalação de uma sociedade civil. Então, é necessário esse contrato entre o homem e a sociedade, entre o Estado, porque é necessário uma organização. Esse Estado com E maiúsculo, como eu gosto de dizer, tá aqui, ó, ele tem o objetivo de fazer o quê? De intervir nos conflitos que vão abalar essa ordem, essa paz social. Então, esse Estado vem para colocar ordem nessa bagunça, tá? Que seria um homem livre. Tudo bem? E aí, esse Estado viria para controlar, para organizar e para administrar essa sociedade. Tudo bem? Para ele, os homens jamais poderiam se voltar contra uma decisão do Estado, pois estariam indo contra si mesmo. Se o Estado foi criado para ajudar esse homem, se ele vai contra uma decisão do Estado, ele estaria indo contra si mesmo. Tudo bem? Essa é a ideia de Hobbes. Tá? E aí, qual o tipo de governo que o Hobbes vai estabelecer como sendo o principal? Gente, lembrando que ele vivia numa monarquia, ele vivia pensando no Estado como um Estado com reis, e esse rei seu poder. Tá legal? Então, o tipo de governo que o Hobbes defende vai ser uma monarquia absolutista, um governo de reis. Tá legal? Uma monarquia. O segundo teórico aí que a gente vai ter vai ser o John Locke, outro inglês, que vai viver um pouquinho mais para frente aí do Thomas Hobbes, tá legal? Vai escrever 2 livros, tá? Ele vai escrever 2 livros. O primeiro é o Tratado sobre o Governo, de 1689, e o segundo livro é o primeiro Tratado sobre o Governo, o primeiro livro, e o segundo livro é o segundo Tratado sobre o Governo, né? Bem criativo nos títulos, né? Primeiro, tratado sobre o governo, segundo, tratado sobre o governo. Ele vai falar sobre a política, ele vai falar exatamente o mesmo tema
do Thomas Hobbes, mas de formas diferentes. Tá? Então, para o John Locke, o estado de natureza, tá, vai ser assim, diferente do Hobbes. O Hobbes, estado de natureza, o homem matando outro homem porque ele quer a mesma coisa. Beleza. Para ele, né, para o John Locke, vai ser o homem vai viver em paz. Tá? Conflitos vão existir? Sim, conflitos vão existir. Mas não seriam tão deflagrados, não seriam tão... como é que eu vou dizer? Não seriam tão grandiosos a ponto de gerar morte. Conflitos existiriam, tá? E o homem viveria em paz. Tá? E aí é um termo que o Hobbes trabalha, e é um termo que a advocacia, quem for fazer direito, né, utiliza muito, que é o justnaturalismo. Isso já foi questão de prova, tá? Questão de Enem. O justnaturalismo, que é o quê? Leis naturais. O John Locke vai falar que leis naturais vão regir essa sociedade hipotética, esse estado de natureza. Tá? O homem, naturalmente, que seria esse justnaturalismo, naturalmente ele criaria regras de convivência. Né? Ninguém ia sair matando todo mundo. O homem, para o John Locke, ele vai criar regras ali, ele vai conseguir se estabelecer em sociedade sem precisar de um Estado. Mas, professor, não estou entendendo. Por que então ele defende o Estado? Tá? Principalmente para esse termo aqui, galera, eu queria que vocês entendessem que o momento que a gente está vivendo, Idade Moderna, fim da Idade Média, é um momento em que a terra, a propriedade privada, né, ela é a riqueza maior que se tem. Né? Então, esses caras vão defender também a questão do Estado proteger a sua terra. Né? O Estado proteger o que você adquiriu, o que você ganhou, o que você herdou. Tá legal? Que é a questão da propriedade privada. Tá? Até hoje, galera, se você olhar aí a Constituição, se você olhar as leis, né, o Estado defende, né, ninguém pode entrar na sua propriedade sem uma ação judicial. Né, a não ser que o governo permita a pessoa entrar na sua casa. Fora isso, nem polícia, nem ninguém, nem o presidente da República pode entrar na sua propriedade privada sem uma autorização. E isso vem lá desde a Idade Moderna, tá legal? É uma conquista, quando você conquista, essa conquista do Estado de proteger a propriedade, isso é muito importante. E é esse ponto que o John Locke vai entrar. Tá legal? Então, para ele, propriedade privada vai estar relacionada ao trabalho. Então, primeiro o cara ali olhou a terra, começou a trabalhar nela, tá? E cercou ela e mostrou que ela era dele, pronto. Essa terra é dele, tá? Nos primeiros homens, tudo bem? E aí o que ele vai falar? Que esse Estado, tá? A sociedade civil será estabelecida para proteger o indivíduo. Então, ele vai falar que o indivíduo vive sem o Estado, mas essa propriedade privada ela precisa de um Estado para protegê-la e acaba protegendo o indivíduo também, né? Então esse indivíduo ele vai ter a proteção do Estado e a propriedade privada dele, o uso que ele vai dar naquela terra, ela vai ser protegida por esse Estado, tá? E esse Estado vai respaldar o quê? Ele vai aprovar, ele vai concordar com o quê? Com as liberdades de cada um. Esse Estado ele vai proteger você e vai também te dar liberdades. Tá? Então, lembrando, John Locke é um inglês, ele vai estar ali naquele momento da revolução ali, gloriosa ali da Inglaterra, né, onde é feita ali uma monarquia parlamentarista, que inclusive é até hoje o governo, né, inglês. E para ele, o melhor tipo de governo seria uma monarquia, você poderia ter um rei, mas ao mesmo tempo esse rei não teria todos os poderes. Ele teria uma supervisão ali, um controle maior do parlamento. Tá legal? Então existe uma diferença aí muito gritante entre o Thomas Hobbes e o John Locke. Thomas Hobbes ele acha que esse homem ele não pode viver sozinho, que ele vai acabar, né, sendo o lobo do próprio homem, ele vai acabar matando um, né? Então o Estado viria para proteger
né, isso aí para organizar essa bagunça. O John Locke não. O John Locke fala que o estado de natureza, esse homem aprenderia a viver em sociedade, não teria necessidade do Estado. O Estado, para o John Locke, ele protegeria a propriedade privada, tá legal? Vamos marcar essas situações que elas são muito importantes para a gente lembrar de cada um. O próximo filósofo aí para a gente terminar, tá, vai ser um francês, tá? J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, tá? Ele vai estabelecer algumas coisas também diferentes, tá? Principalmente a questão do governo para o Rousseau. Rousseau vai ser um grande inspirador, né? Ele vai ser muito... As pessoas da Revolução Francesa vão se inspirar nele, tá legal? E a gente vai ver o porquê. Vamos lá. Então, Jean-Jacques Rousseau, primeiro, ele vai falar do estado de natureza, como todos os outros. E aí, quando ele usa esse termo estado de natureza, ele coloca um outro termo. Ele fala que existe uma teoria do bom selvagem. Essa questão do bom selvagem lembra muito a quem gosta de literatura, né? A questão do romantismo, né? Da questão da volta ali do indianismo, né? Vocês já estudaram isso, né? Daquela coisa do bom selvagem. O que o bom selvagem precisa para viver? Tá? Precisa da natureza. A natureza vai prover tudo para esse selvagem, né? Então ele fala que o homem, antes do Estado, ele seria capaz de viver isolado, tá? A única coisa que ele precisaria era o que a natureza poderia prover para ele para suprir as suas necessidades, que era o quê? Água e comida. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, para o Rousseau, esse homem de estado de natureza, a única coisa que ele precisaria era de comida e água. Tá legal? O homem viveria pleno, né? Porque ele não encontrava nada que diferenciasse isso, que mostrasse ao contrário. Olha como essas visões são diferentes, né? Olha a visão do Hobbes e olha a visão do Rousseau. Não, gente, o homem não, o homem tranquilo. Não, o homem viveria pleno. Se ele tivesse comida, água, tranquilo, a natureza provendo tudo, tá ótimo. Mas, professor, por que ele vai querer um Estado? Vamos lá. Tá? Então, as motivações do Rousseau para você ter um Estado seria, primeiro, a segurança. Tá? Ele fala que apesar desse homem poder viver isolado, ele precisaria viver seguro. Tá? Então, esse Estado poderia prover essa segurança. E a outra coisa mais importante é a engenhosidade. E, professor, ficou ruim. O que é engenhosidade? Engenhosidade, galera, é quando a gente constrói em grupo. O grupo ele é importante para os avanços científicos, para os avanços intelectuais. Tá? Se eu sou bom, por exemplo, vamos lá, vamos construir uma casa. Se eu estou sozinho, eu vou usar as minhas habilidades para construir. Mas se eu estou em grupo, eu aproveito a habilidade de um mais de inteligência, outro mais na força. Então, essa engenhosidade para o Rousseau, para você viver em grupo, né, ela desenvolveria o homem, ela desenvolveria a sociedade, desenvolveria automaticamente o homem. Imagine se cada um vivesse sozinho. Né? Todas essas descobertas que são compartilhadas na nossa sociedade não seria possível. Né? A gente está vivendo um período de pandemia aí onde hoje o que mais vale dinheiro no planeta Terra é uma vacina para o Covid-19. Né? Até o momento a gente não tem. Né? E aí, galera, todo mundo está estudando isso. Eu tenho certeza que se uma vacina for inventada lá no Japão, né, eles vão compartilhar isso com todo mundo. Então, é essa engenhosidade para o Jean-Jacques Rousseau que ela é importante para a vida em sociedade. Né? Quando a gente compartilha questões importantes, a gente cresce como cidadão, cresce como sociedade. Tudo bem? E aí ele vai explicar o quê? Que a propriedade privada, mais uma vez, né, eles falando de propriedade privada, ele fala que a propriedade privada é compreendida quando o primeiro homem cerca um lote de terra e entende como sua. E tem alguém que lhe dê razão. Então, se eu cerquei aquele lote ali, todo mundo aceitou aquela terra comigo, como minha, né, a terra é minha. Só que o problema, não existe terra para todo mundo.
E isso, ele fala que é importante o Estado vir ali para gerar esses conflitozinhos de propriedade privada. Então, ele fala que o homem nasce bom. Né? Isso é uma frase aí do Rousseau. A sociedade que corrompe ele. Tá? A sociedade corrompe ele em que sentido? Não em todos os sentidos, mas no sentido da propriedade privada. Né? Quando nem todo mundo pode ter uma terra, tá? Você tem a sua e não divide com o outro. Né? Então, é nesse sentido que ele fala que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Tá legal? No sentido da propriedade privada. Tá? E para a gente terminar aí, o que ele fala, qual é o objetivo do Estado? O Rousseau fala o objetivo do Estado. É reduzir as desigualdades. Tá? E isso está muito ligado ao quê? À democracia. Tá? Então dá para entender o porquê a Revolução Francesa se utiliza muito dessas ideias de Rousseau. Tá legal? Para fazer a revolução lá da burguesa, uma revolução burguesa, uma revolução, né, para derrubar aí o poder do rei, né, do absolutismo monárquico. Tá legal? Então, só para a gente entender, esses contratualistas, eles vão ter ideias muito interessantes para essa sociedade nova que está surgindo, né? Essa sociedade ainda que está tentando se entender depois de séculos e séculos da Idade Média, né? Daquele poder ali muito fechado, daquelas sociedades muito fechadas. Agora, esses filósofos estão tentando entender a nossa sociedade. Né? Mais para frente, isso aí vai virar uma disciplina, que é a sociologia. Mas, nesse momento, esses filósofos estão preocupados em explicar, em dar embasamento para as pessoas acreditarem no poder do Estado. Né? É importante você acreditar no poder do Estado, senão vira até o título do filme que eu falei. Né? Uma noite de anarquia. Quando você não tem o Estado, essa situação vira uma questão de anarquia, né? Sem ordem, né? Sem um poder central. Não que o anarquismo seja ruim, tem gente que defende, tudo bem? Estou aqui falando isso não, mas eu estou aqui explicando que essa situação é defendida por esses filósofos para explicar o quê? O poder do Estado sobre nós, tudo bem? Então a gente tem aí o Thomas Hobbes, que é um pouquinho mais radical, né, que ele vai falar que o homem é o lobo do próprio homem. A gente vai ter o John Locke, que vai falar que esse homem poderia se organizar sem o Estado, mas o Estado é importante para defender a propriedade privada. E o Rousseau, ele vai ser o mais light, né, mais easygoing da coisa aí. E ele vai falar o quê? Ele vai falar que o homem sozinho poderia viver tranquilamente, seria como um bom selvagem. Mas a engenhosidade, a vida em comunidade, ela é muito boa, tá? E você defender ali os seus direitos, esse Estado defendendo os seus direitos, ele é importante. Então, ele defende ali uma democracia. Tudo bem? Espero que tenha entendido. É uma matéria muito importante, tá? É importante você saber as principais ideias de cada filósofo desse, tá? E entender ali o momento que eles viviam, na Idade Moderna. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Grande abraço.